Estância Turística de São Luís do Paraitinga, terra do sanitarista Oswaldo Cruz, do geógrafo Aziz Abissaber e das marchinhas de carnaval, berço de Eupídio dos Santos e cenário de muitos filmes de Mazzaropi, dos sabores da boa comida caipira, das cores, dos casarões, do caminho dos tropeiros, lugar de cultura e de fé. Bem-vindos à Cidade Imperial. Residência construída em 1834. Foi aqui que nasceu Oswaldo Cruz em 1872. Já em 1938, o governo do estado, novo proprietário, instalou aqui uma escola e um centro de saúde. Já em 1972, se tornou Museu Oswaldo Cruz. Eu convido você a vir conhecer este maravilhoso museu. Oswaldo Cruz, um museu importante na cidade de São Luís do Paraitinga e para o Brasil. Estamos aqui com o monitor Daniel Nascimento de Holanda, um jovem monitor, um exemplo para os jovens que querem se capacitar no turismo. Daniel, como é a visitação aqui na Casa Oswaldo Cruz? Então, hoje em dia a gente funciona com alguns tipos de visita. Uma delas é a visita monitorada, onde um dos nossos monitores acompanha o visitante, explicando um pouco da nossa cultura e história de São Luís. Também fala um pouco da nossa história, não somente do Oswaldo Cruz, mas sobre a enchente de 2010, um evento que abalou a história da nossa cidade. E também um pouco do nosso folclore, com a exposição Ocupa Saci, que a gente tem hoje em dia. E algumas outras exposições onde tratam sobre festas da cidade e alguns eventos que ocorreram também. Sobre a Casa Oswaldo Cruz, nessa visita monitorada, como que é feita a explanação, como é apresentada a casa? A gente funciona com o esquema de a gente entra nas salas, dá uma introdução para o visitante fica de certa forma um pouco mais à vontade, caso queira ler os textos que a gente tem. E também tem a disponibilidade, a gente tem vários QR Codes em várias placas para as pessoas terem uma imersão maior no conteúdo. Por exemplo, na exposição do Ocupa Saci, a gente tem a imersão completamente sobre esse folclore local. E tanto na exposição de fotos, as pessoas vão observando as fotos e ao decorrer e surgindo curiosidades, a gente vai tirando essas curiosidades das pessoas. Vamos lá, vamos fazer uma visitação um pouco assim virtual, porque nós estamos aqui, já estamos com as imagens da casa. Logo na entrada à esquerda, nós temos a sala que tem um monitor de TV. Que sala é essa? Aquela ali é a sala onde a gente fala um pouco sobre a Festa do Divino, uma das festas de maior repercussão aqui no Vale do Paraíba. É uma festa religiosa, ela conta com vários eventos dentro dela. Um desses eventos é a distribuição do afogado, a gente tem bonecões também, como João Paulino e Maria Angu, e também vários outros eventos religiosos, como procissões, missas, entre outros. Esta sala que nós estamos aqui, que é a Sala das Fotos, me conte um pouco sobre essa sala. Então, essa aqui é a Sala São Luís em Foco, onde ela mostra várias fotos de São Luís, da época de 1900 a 2000, e todas elas, por incrível que pareçam, foram restauradas da enchente que ocorreu em São Luís Paraitinga. E aqui foram restauradas todas as fotos expostas para a população, não somente local, mas também pessoas de outras cidades, até outros estados, verem um pouco da cidade e repararem como está hoje em dia e comparar com antigamente. E o espaço lá, que é a exposição do Saci, me conte um pouco sobre a história do Saci. Essa exposição a gente mostra um pouco, não só do Saci Pererê, que é o que a gente conhece, a gente mostra um pouco de todos os tipos, que a gente tem hoje em dia catalogados 77 tipos de sacis. Como assim?
A gente tem sacis de vários tipos, inclusive o original, que é indígena. Também a gente conta com sacis de outras regiões do país, onde muda um pouco as características. Por exemplo, o saci original, ele tem 2 pernas, algo que não é muito comum para a gente, né? E assim a gente mostra vários tipos de sacis, tenta mostrar um pouco desse folclore local. E o Oswaldo Cruz em si? Quando o visitante, o turista, vem até aqui o museu, a curiosidade dele é saber a história de Oswaldo Cruz. Sim, a gente tenta falar um pouco sobre a vida do Oswaldo Cruz, apesar de não ter vivido tanto tempo em São Luís. O pai dele foi responsável também pela construção do nosso hospital. O hospital que a gente tem até hoje em dia foi um projeto do pai do Oswaldo Cruz, que foi responsável por ajudar o Oswaldo Cruz a dar seus primeiros passos. E como o Oswaldo Cruz viveu pouquíssimo tempo aqui, viveu 5 anos só, a gente conta a história dele em São Luís, porém a gente fala bastante também um pouco da trajetória dele no Rio de Janeiro, como combate às doenças, do Instituto Fiocruz também, fala um pouco sobre tudo da carreira dele. Estive lendo essa construção aqui dessa casa, na época era área rural, foi construída em 1834. Ela foi restaurada, porque ela ainda está na forma original? Sim, atualmente todas as paredes, portas e janelas são originais. Ocorreram algumas reformas para acabar preservando a casa, instalações elétricas. Somente o piso e o forro que foram trocados exatamente para fazer essas instalações, até que todas placas, painéis, todos são ligados ao forro. Geralmente não tem nenhum prego nas paredes, por causa de ser todo original. A gente tem a parede exposta aqui para os visitantes também, caso queiram conhecer um pouco da estrutura de pau a pique e da taipa de pilão, a gente tem exposta aqui no museu também. Para você tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. Você tem 17 anos, é um monitor aqui da Casa Oswaldo Cruz, é o mais novo de idade, porém é o monitor mais antigo, está trabalhando aqui há 2 anos, foi isso que você me disse? Isso, exatamente, um pouquinho, mais ou menos isso mesmo. E como foi essa trajetória? Você tão jovem, você sempre quis? Porque é curioso ver um jovem e bonito de ver um jovem trabalhando no turismo desta forma, com o conhecimento de história como você tem. Sim, esse fator é um dos fatores principais, foram as escolas aqui em São Luís, que todas elas fazem vários passeios turísticos com os alunos, e isso acaba despertando um interesse muito grande dos alunos, e eu fui um deles, com as visitas que a escola fazia, não só no museu, mas sim em outros pontos turísticos da cidade, fez eu despertar interesse por essa parte da história que a gente que mora aqui acaba não notando, né? Então aí eu fui tentando indo de pouco em pouco até chegar aqui onde eu estou agora. São Luís do Paraitinga é história, é cultura e incentiva o jovem no turismo. Não há como falar de São Luís do Paraitinga e não falar de história, já que vamos contar a história de São Luís do Paraitinga e falar um pouco mais sobre o município e sobre as suas atrações turísticas, que São Luís não é só marchinha e carnaval. Vamos entrevistar aqui o professor Daniel Messia dos Santos. Ele é um professor de história. Professor Daniel, história de São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga é uma cidade que foi fundada oficialmente em 1769, um período em que Portugal tinha uma preocupação com as vilas que estavam sendo fundadas, que elas seguissem um projeto de instalação das cidades, né? Elas não fossem feitas apenas como uma ocupação, né? E isso, de certa forma, repercute aqui, porque nós temos os primeiros prédios da cidade, tanto as casas baixas como os casarões, eles precisam acompanhar uma harmonização do centro histórico, né? Um centro pensado. Isso
a gente chama aqui de influência iluminista, né? Porque era o Marquês de Pombal que era o primeiro-ministro português, e havia recomendações do governo de Portugal para que as vilas que fossem fundadas naquele momento seguissem essa lógica. Então, um lugar onde era uma passagem de tropeiros antes da fundação da vila, acabou sendo o lugar ideal naquela altura para fazer essa ocupação dessa região que ia de Taubaté até Ubatuba, e foi assim que nasceu a cidade de São Luís do Paraitinga, já com essas peculiaridades, com essas características, né? Uma cidade que depois teve um período de desenvolvimento econômico na época do ciclo do café. Embora São Luís especificamente não fosse uma grande produtora de café, a cidade atendia as cidades do Vale do Paraíba, essas sim, que eram grandes produtoras. Tanto é que a gente recebeu uma denominação de o celeiro do Vale, porque nós abastecíamos as cidades que viviam especificamente do café e que precisavam dessa produção. É nesse período que os nossos casarões são construídos, né? Os fazendeiros aqui se dedicavam a manter o Vale do Paraíba, né? Essa produção agrícola, e o desenvolvimento econômico possibilitou que o centro histórico fosse pensado e construído com o desenho que ele tem hoje. Quando falamos de São Luís do Paraitinga, logo nos vêm algumas imagens, como o sanitarista Oswaldo Cruz, como o Eupídio dos Santos. Me fale até as imagens, né, dos filmes, inúmeros filmes de Mazzaropi, conhecido internacionalmente. Me fale um pouco sobre as figuras ilustres daqui do município de São Luís. Então, o sanitarista Oswaldo Cruz, ele nasceu aqui em São Luís do Paraitinga, né? Embora ele tenha vivido aqui na cidade há muito pouco tempo, porque a família se mudou para o Rio de Janeiro, mas a família dele, o pai dele, é um dos idealizadores da construção da Santa Casa, aqui de São Luís do Paraitinga, né? Então a ligação que a família tinha com São Luís do Paraitinga acabou fazendo com que o Oswaldo Cruz e depois o filho dele tivessem vindo visitar São Luís, porque acabou tendo essa ligação, evidentemente por causa do nascimento, e foi batizado aqui em São Luís do Paraitinga, inclusive. Além dele, o Eupídio dos Santos, que você citou, que é um grande compositor, parceiro do Amácio Mazzaropi nos filmes, que as composições, às vezes cantadas pelo próprio Mazzaropi nos filmes, elas faziam um pouco do desenho dessa figura do caipira, mas do caipira não, né, no sentido pejorativo, evidentemente, mas o caipira aquele de ligação com a terra, da simplicidade, da objetividade nas coisas, de fazer as coisas de maneira bem simples, de maneira humilde, mas muito preocupado com a relação com o espaço, né? Então esse era o espírito do Mazzaropi e de certa forma, o espírito da música do Eupídio dos Santos. Eu estaria também o professor Aziz Absaber, né? Famoso geógrafo brasileiro, que foi muito importante para São Luís do Paraitinga em alguns aspectos. Primeiro, porque fazia questão, em todos os congressos que participavam no Brasil e fora do Brasil, de dizer que era de São Luís do Paraitinga. Dedicou aqui um bom tempo preocupado com a biblioteca municipal, com o acesso de jovens aos livros, tinha sempre essa preocupação. E nós nos recordamos bem aqui, depois da enchente de 2010, ele já com uma certa idade, conseguiu fazer lá um sacrifício para vir até São Luís, para fazer uma palestra, uma audiência na praça aqui, praça principal, naquela altura com a cidade toda ainda com escombros, para falar da enchente, das razões, né, dos motivos pelos quais a enchente tivesse ocorrido, mas, de maneira muito especial, pedir aos luisenses que acreditassem na reconstrução da cidade, porque a cidade dele também não poderia deixar de existir, né? Nós tínhamos, naquele momento foi uma espécie de pacto que ele fez com a cidade, foi assim: reconstruam São Luís do Paraitinga, ela precisa voltar a ser a São Luís que eu conheci. Com os olhos marejados, ele conta esse trecho da história de São Luís, que foi um trecho muito triste, no entanto, uma situação que uniu a população. Tendo em vista essa reconstrução do município e o exemplo do geógrafo que o senhor acabou de citar, o senhor também desenvolve um trabalho com os jovens aqui no município de São Luís. Depois da enchente de 2010, todos nós nos demos conta
de que aquele amor que todos tínhamos pela cidade, aquela identidade, aquele espírito de pertencimento que nos era peculiar, ele precisava de algumas coisas mais efetivas, porque a enchente levou fotos, documentos, afetou o cartório municipal. Então, assim, muito da história registrada tinha ido embora. E a gente teve essa preocupação de buscar as memórias, principalmente dos moradores mais antigos, fazer registro delas, transformar o máximo possível isso em publicações, para que houvesse um registro da história que não ficasse preso às lembranças que as pessoas podiam ter e que elas poderiam perder, como Sim. perderam na enchente. Então a escola assumiu esse compromisso de fazer um trabalho de educação patrimonial e de contar a história de São Luís do Paraitinga, mas registrando a história. Então, nós desenvolvemos lá um projeto que visava pesquisar as ruas da cidade, os principais prédios do centro histórico e registrar quem eram esses personagens que dão nome às ruas principais do centro, esses pontos de visitação, a Igreja Matriz, a Igreja do Rosário, a Igreja das Mercês, o museu, quando esses prédios foram construídos, quem é o responsável pela construção, qual é a história de cada um. E transformamos isso num guia turístico. A escola fez um guia turístico com essas informações históricas e, um detalhe que a enchente nos fez mais sensíveis, pedimos para que moradores dessas ruas, ou pessoas que tinham ligação com esses prédios, com esses templos, que eles falassem um pouco da sua ligação com esse templo. Então não é apenas um guia histórico, ele é também um guia de afetividade com a cidade. Esse material a gente deixou à disposição da prefeitura. Hoje eles se transformaram em QR Codes que estão nos vários prédios da cidade. O turista que vem para cá pode, pelo celular, acessar as informações que são da pesquisa dos alunos lá da Escola Monsenhor. E também nasceu lá a ideia de esses próprios alunos, né? A escola faz esse trabalho continuamente. Os alunos vão se renovando, turmas vão saindo, outras vão entrando e o trabalho vai se renovando. Alguns deles são monitores do receptivo de turistas aqui nas igrejas, no museu. Os ex-alunos que se engajaram no projeto continuam participando do projeto. O comércio local, a prefeitura, eles mobilizam uma forma de pagar uma bolsa pesquisa para os alunos, para que eles continuem buscando essas informações, se atualizando, e o serviço que eles prestam é ficar nos pontos turísticos, receber os turistas, passar as informações históricas da cidade, e o que deixa a gente muito feliz é que eles estão ganhando corpo, ganhando forma, eles são pesquisadores engajados, eles continuam fazendo descobertas. Às vezes eu me surpreendo quando levo mesmo outros alunos que ainda não conhecem o projeto, para acompanhar o trabalho deles, para ver a desenvoltura, a capacidade de comunicação, o senso de profissionalismo que já tem neles. Então eu acho que esse projeto ele vai muito além do que só alunos estagiários em pontos turísticos, né? Se assim posso dizer, acredito que diante da tristeza, vocês conseguiram reescrever a história de São Luís e tornar um turismo humanizado, porque todos agora participam deste turismo. São quantos jovens que vocês já conseguiram inserir nesse mercado e hoje estão trabalhando, estão atendendo turistas e dessa forma tão humanizada, tão amorosa? Na verdade, nós temos, nesse momento, um que atende na Igreja das Mercês, um na Igreja do Rosário, temos 2 na Igreja Matriz, que são alunos do ensino médio. Dos que estão no museu, um é nosso aluno ainda, e os outros são ex-alunos da escola, que agora foram para o ensino universitário, estão no novo engajamento, porque é uma nova bolsa, através do CIEE, paga pela prefeitura, mas continuam também no projeto. Já tivemos alguns que passaram pelo projeto e temos alunos, por exemplo, que descobriram durante o trabalho que podiam ser historiadores e hoje fazem faculdade de História. E eu acho que isso é uma forma muito, muito importante de imaginar o quanto um trabalho ligado à história de uma cidade pode despertar, inclusive, o pesquisador, que
está nesses jovens, nesses adolescentes. A escola continua fazendo esse trabalho, nós continuamos renovando os alunos que vão para esse projeto, porque os que são do ensino médio, quando eles deixam o ensino médio, eles precisam, né, se desligar do projeto. Mas novos vão chegando e vão incorporando. E a gente tem, além desse trabalho do engajamento direto para ser monitores, nós temos outros projetos envolvidos na escola, que aí sim com um número maior de alunos, que a gente continua fazendo isso. Continua fazendo com que o aluno daqui de São Luís do Paraitinga, da escola estadual, ele venha para a rua com o olhar de turista. Que ele consiga ver o que o turista vem procurar. Porque a gente pode naturalizar o olhar, né? Os casarões estão ali todos os dias, as igrejas estão ali todos os dias. Fazer com que eles venham para visitar como se fosse um turista, faz ele ter os dois olhares. O olhar de quem está aqui, de quem é o dono da cidade, de quem é o morador da cidade, mas o olhar que desperta em quem vem a necessidade de saber sobre. Porque aí eles sentem a necessidade de preciso me informar melhor, preciso saber mais, preciso atender melhor, ser bem recebido faz bem, é um belo cartão postal. Percebe que vai muito além do que só a informação histórica. Ela tem, eu imagino que o projeto que a escola faz, ele está formando cidadãos no sentido da sua essência, daqueles que estão comprometidos com a cidade e comprometidos com o que a cidade pode oferecer para quem nos visita. Então, receber bem pode ser um objetivo desse projeto a longo prazo. É construção de seres humanos, acredito eu. Nessa construção de seres humanos, para o professor Daniel, porque o professor, ele só é professor porque é amor. Um professor só é professor porque ama muito, devido a tantas coisas que acontecem no nosso país. Para o professor Daniel ver esses alunos caminhando, crescendo e dando frutos desta forma. O ser professor, ele, como você bem disse, ele vai muito além do ensinar algum conteúdo, né? No meu caso específico, sou professor de história, então naturalmente eu estaria envolvido num processo assim, mas vai muito além de eu entrar na sala de aula e falar disso. Na verdade, a gente se envolve no cotidiano do trabalho, mas se envolve no que está fora da escola também, porque somos luizenses todos, né? Quando você pergunta do papel do professor, é nisso que eu acredito. Eu acredito que nós somos semeadores. Nós vamos lançando ideias, vamos comprometendo, vamos fazendo enxergar, vamos fazendo ver além do fato em si, vamos percebendo a enchente como, por exemplo, um fato histórico, mas também como um momento de reconstrução, não só de espaços, prédios, lugares, mas de pessoas. E o que mais eu poderia me orgulhar da profissão, que não vê tantos jovens preocupados com a própria cidade, envolvidos em projetos desse tipo, pensando em empreendedorismo na área de turismo, alguns já são. Nós temos alunos lá que participaram de projetos e hoje trabalham com rafting, por exemplo, que teve um papel importante durante a enchente. Nós temos alunos que foram ser historiadores. Nós temos outros que estão pensando em montar empresas de atendimento ao turista na cidade. Nós temos alunos que participam de um projeto, de um livro que deve ser lançado ano que vem sobre a história da paróquia, né? Tem a ver com a igreja, é um outro trabalho que a gente faz em parceria com a Universidade de Taubaté. Nós temos lá na escola uma publicação que foi feita numa revista britânica a respeito de protagonismo juvenil, porque o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e a Unesp fizeram uma oficina na escola e os nossos alunos propuseram ações que podem ser feitas na prevenção de desastres como o da enchente, por exemplo. E esse trabalho de parceria foi publicado numa revista britânica e a escola tem muito orgulho disso, não só pela visibilidade, mas pelos alunos, porque eles foram os protagonistas desse processo. Então eu sou suspeito para falar, porque a minha história está toda ligada à escola onde eu trabalho. Eu fui aluno lá, desde a alfabetização, fui funcionário lá,
professor lá, já fui vice-diretor, dirigi a escola, hoje voltei para a sala de aula. Então, na verdade, são muitas décadas de ligação com a escola e, evidentemente, que o legado que eu quero deixar como professor é que tantas pessoas amem São Luís do Paraitinga quanto eu amo. Está aí, ser professor, semear em terra fértil, esperar germinar e colher frutos, no caso de São Luís do Paraitinga, na reconstrução de um turismo humanizado. Falar de São Luís do Paraitinga, já logo pensamos no carnaval. Mas não é só carnaval. São Luís do Paraitinga tem vários tipos de turismo. Para isso, vamos conversar com o secretário de Turismo e Cultura, Neto Campos. Neto, primeiro vamos começar com o carnaval em São Luís do Paraitinga. Como surgiu, as marchinhas, essa febre que espalhou pelo todo o Brasil e até internacional. Olha, Ana Paula, realmente o carnaval é um dos carros-chefes de São Luís do Paraitinga, da cultura local, né? O carnaval, na verdade, ele ressurgiu no início da década de 80, né? São Luís ficou sem carnaval praticamente 60 anos aí, da década de 20 até o início da década de 80, né? E ele ressurge muito espelhado no carnaval do Rio de Janeiro, né? Que era o carnaval que se exibia na TV, inclusive, né? Então a gente chegou no início do carnaval aqui ter escolas de samba desfilando e tal, né? Mas no fim das contas, a marchinha se sobressaiu aí, e por uma questão histórica, inclusive, né? São Luís tem uma tradição muito forte de bandas musicais, né? Cujo gênero preferido são os dobrados, né? Então, a escolha pela marchinha, a predileção pela marchinha foi um processo muito natural, né? Que a cidade assumiu para si, né? E posteriormente, o que deu força para essa questão da marchinha também foi a criação do próprio festival de marchinhas, que acontece todo ano, né? A gente tá aí, vai entrar na 38ª edição desse festival o ano que vem. Então é um festival também importantíssimo para o fomento dessa musicalidade que é tão presente aqui nas festividades carnavalescas, né? E o carnaval, ele foi tomando grandes proporções, principalmente ali após o ano 2000, né? A gente teve a chegada ali de artistas importantes, né? Que começaram a frequentar o carnaval de São Luís, e de uma certa forma isso propagou a festa para outras localidades, né? São Luís hoje é considerado um dos 10 melhores carnavais do Brasil, né? E o carnaval virou essa febre toda, né? A gente chegou a receber 100 mil pessoas. E nós aqui, estamos falando de, né? Quantos mil habitantes aqui? A gente está falando de uma cidade de 10.700 habitantes, né? E como vocês então, fizeram para suportar essa multidão de pessoas numa cidade que estamos vendo aqui, são ruas pequenininha, é tudo muito assim, é casinha de boneca, né? É tudo muito pequenininho, muito ajeitadinho. Como que foi isso? Na verdade, São Luís tem um coração grande, né? Então sempre cabe muita gente aqui, né? E a gente está acostumado com muita gente, não só durante o carnaval, como a própria festa divina, que é a festa mais tradicional de São Luís do Paraitinga também, né? Mas a gente teve que se preparar, teve que formatar toda uma estrutura para receber toda essa gente ao mesmo tempo, né? Então hoje a estrutura que é montada para o carnaval é uma estrutura de grandes eventos aí, né? Que a gente vê Brasil afora, né? E São Luís realmente ganhou fama, né? Saiu em rede nacional, saiu no New York Times, né? Internacionalmente aí, e se tornou esse grande carnaval. E depois de 2010, inclusive, também teve um outro fenômeno muito interessante, né? Porque a gente não teve carnaval oficialmente naquele ano. E foi um ano que alguns blocos, algumas bandas aqui começaram a sair de São Luís e fazerem carnaval em outras cidades. Sim. Né? Como Taubaté, como já foi feito, Pindamonhangaba, Tremembé, e a região lá de Campinas, Amparo, né? Socorro, Litoral Norte aqui também, já teve carnaval em Caraguá, São Sebastião, né? Então o carnaval de São Luís se expandiu, né? Ele tá disseminado aí, ou seja, né? Vale do Paraíba afora, foi o exemplo. Né? Então hoje os blocos todos estão desfilando aí estado afora, né? Economicamente falando para o município, com relação ao carnaval, ao comércio,
é algo vantajoso para o município? Porque tem o ônus e o bônus, né? Sim, claro. Então, ele já foi muito mais vantajoso, né? A gente vem, com o passar do tempo, a gente vai mudando aí o perfil do público, né? Que é natural, é um caminho natural. Por exemplo, a gente teve o crescimento exponencial do Carnaval de São Paulo, por exemplo, que hoje é considerado o maior carnaval do Brasil, né? E há 15, 20 anos atrás, a maior parte do público que frequentava o Carnaval de São Luís era o público da grande São Paulo, né? Então, sim, com o crescimento do Carnaval de São Paulo, mudou-se muito o público, né? Hoje a gente recebe muita gente, principalmente do Vale do Paraíba, que é um público mais flutuante, que não necessariamente fica fixado aqui na cidade, porque ele consegue ir e voltar todos os dias, né? Então mudou um pouco o perfil, né? Talvez hoje o Carnaval continua tendo a sua importância, né? Principalmente cultural, que eu acho que é a fundamental, mas tem a sua importância econômica, sim, né? Mas a gente hoje, durante o ano, a gente tem outras festas que até são não tão mais importantes, mas estão ali no mesmo parâmetro que o Carnaval. Exatamente. Sobre essas festas, sobre o calendário de festas do município. Festas importantes, porque para não ficar somente centralizado no Carnaval, São Luís tem outras festas e aí você consegue trabalhar com a sazonalidade, com relação a trazer público, a trazer turista para o município. Olha, a gente tem trabalhado nesse sentido, inclusive, né? São Luís do Paraitinga ficou conhecido como Cidade das Mil Festas, né? Exatamente porque aqui a gente gosta de dizer que a gente tem mais festas do que dias no ano, né? E a gente tem um vasto calendário oficial aqui de festas, né? Tem aí o Carnaval, que é um dos mais importantes, mas você tem aí a Festa do Divino Espírito Santo, que é a festa mais tradicional de São Luís do Paraitinga, tem mais de 250 anos de existência, né? E com certeza é a festa do coração do luizense, mais do que qualquer outra, né? E você ainda tem Semana Santa, você tem Arraiado Chipupu, que é a nossa festa junina, aqui você tem a temporada de inverno, você tem a Festa da Cozinha Caipira, a Festa do Saci. São Luís foi a primeira cidade a instituir o dia 31 de outubro como dia do Saci, né? Aqui a gente tem a SOSACI, que é a Sociedade dos Observadores de Saci, né? Que nós temos os saciólogos, e então a gente tem algumas boas opções ao longo do ano aí para poder oferecer para todo o público, né? Não só para a comunidade local, como para os visitantes. Eu vou explorar um pouquinho você para poder entender, porque você falou de algumas festas aí que para o luizense pode ser comum, mas com certeza tem muitas pessoas que não sabem o que é. Por exemplo, a festa do Coração de São Luís. Fala um pouquinho sobre a festa. Então, a festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa religiosa, né? Ela tem aí mais de 250 anos. A origem dela no Brasil, em São Luís especificamente, quase que se perde com a história da cidade, né? É uma festa que é ligada a questões rurais, principalmente, né? A questão da colheita e tal. E é uma festa que tem como protagonista, para além das questões religiosas, a cultura popular, né? Então, durante a festa a gente recebe muitos grupos populares aqui, como congadas, moçambiques. A gente tem a apresentação de dança de fitas, cavalhada de São Pedro de Catuçaba, que é uma das poucas cavalhadas que ainda existem no Brasil, né? A gente tem aqui no distrito de Catuçaba, no nosso distrito, né? E a gente tem um afogado, que é um dos auges, né? Que é um dos auges da festa, que é a distribuição do afogado, que é um cozido de carne com batata, né? E na verdade é uma comida benta para as pessoas, né? Sim. As pessoas doam, né? Porque toda a festa começa quando termina uma, né? Então a festa do Divino esse ano acabou no início de junho, foi escolhido um novo festeiro, ele deu a saída da bandeira e agora ele passa o ano inteiro peregrinando pelo município e região atrás de donativos para poder fazer a próxima festa.
né? E daí grande parte desses donativos que são doados para a festa são utilizados para a oferta do afogado, a realização do afogado, né? Então é distribuído aí mais de 3.000, 4.000 quilos de carne, né? Durante o dia para as pessoas vão lá, se servem à vontade, né? Então é um dos auges da festa do Divino também, né? E com certeza é a festa mais bonita de São Luís do Paraitinga, sem dúvida alguma, né? Você falou de uma festa junina com um nome diferente. É o nosso arraiá do Chipupul, né? Arraiá é a forma caipira, né, de falar arraial, né? E Chipupul ele faz referência ao foguete de vara, que era muito tradicional aqui durante as festas, né? E é muito interessante porque o foguete de vara ele tem a simbologia de espantar maus espíritos. Então as pessoas soltam o foguete de vara durante as festas para espantarem os maus espíritos e deixar o ambiente propício para as festividades, né? Então a gente utilizou desse gancho cultural aqui para nossa festa junina, né? E ela tradicionalmente acontecia no mercado municipal, né? Com a reforma do mercado, a gente trouxe ela para a Praça do Dr. Oswaldo Cruz, a gente adaptou ela aqui nesse espaço que a gente está hoje e a gente fez uma decoração maravilhosa aqui e a festa se adaptou muito bem aqui, né, ao espaço também, né? E foi lindíssimo, a gente teve uma participação popular grande, é uma festa que tem crescido com o passar do tempo, né? É mais uma opção aí que o turista tem ao longo do ano aqui em São Luís do Paraitinga, né? E que história é essa de mais de 70 saci com 2 pernas? É verdade? Existe saci? Olha, tem muita gente aqui que afirma de pé junto que existe saci, né? Aqui a gente tem os sacicólogos, né? Que é os grandes estudiosos de sacis aqui, né? O pai deles é o nosso querido Ditão Virgílio, que é um grande contador de história, né? Inclusive. E a gente tem a festa do Saci, que é o auge, né? Acontece ali no dia 31 de outubro. São Luís foi a primeira cidade a instituir o dia 31 de outubro como dia do Saci, né? Posteriormente, o próprio estado de São Paulo reconheceu também, né? O dia 31 como o dia do Saci, e isso agora se expandiu o Brasil afora, né? Então, São Luís também é referência no que diz respeito a sacis aí, né? Que a gente, inclusive, diz que a gente tem 3 espécies de sacis, né? A gente tem o pererê, que é o mais tradicional, conhecido, né? Tem o trique e tem o sassurá. Como é que é? É trique e sassurá. São 2 espécies de sacis aí que só em São Luís a gente encontra. Qual a diferença, né, entre esses sacis? Na verdade, o pererê é o que a gente conhece já, né? Que é pequenininho, com um gorrinho vermelho e tal. Tem o trique, que é encontrado normalmente nas matas, né? Quando você está no meio da mata e escuta aqueles estalinhos de galho, normalmente é o trique que está por perto ali, né? Cuidando da mata, né? Porque o saci nada mais é que um grande protetor das matas, né? E a origem dele é a origem do povo brasileiro, né? Ele carrega no seu personagem aí a questão do indígena que forma o povo brasileiro, né? A questão do europeu, né? Do doente, do duende, do gorrinho vermelho e tal, né? E do africano, né? Que está na sua cor, né? Então ele é o símbolo dos povos que formam a população brasileira, né? Então é muito bacana isso aqui. A gente faz questão aí de sempre bater nessa tecla aqui e sempre olhar para um olhar sempre muito positivo no que diz respeito à cultura popular, especialmente ao Saci Pererê. Já deu para perceber que São Luís do Paraitinga não é só carnaval, também é cultura, e uma cultura rica. E já que estamos falando de cultura, vamos continuar, mas agora com o turismo. São Luís está cheia de turismo. Poderia falar um pouquinho quais são, o que São Luís oferece para o turista? Olha, São Luís é até privilegiado nesse sentido, né? Porque a gente tem esses aspectos culturais, essas manifestações todas de festas, né? Ao longo do ano, mas a gente tem aqui um conjunto arquitetônico privilegiado, né? Com o conjunto Casarões, aí um dos mais bem
preservados do estado de São Paulo, apesar da enchente de 2010, né, que levou alguns desses casarios, mas alguns se reergueram, né, e grande parte ainda está em pé, né, e bem preservado. E a gente tem também um turismo diferenciado aqui, que é o turismo rural e o turismo ecológico, de aventura, né? A gente está aqui ao ladinho do núcleo estadual do Parque da Serra do Mar, né, que Sim. é o núcleo Santa Virgínia, e ali a gente tem diversas opções de trilhas, cachoeiras, né, a prática do rafting, né, que é muito bacana. Eu já fiz algumas vezes, né, e posso indicar tranquilamente, assim, é maravilhoso o passeio, turista vindo vale a aventura. Luís, consegue ir lá? Consegue fazer rafting. A gente tem 2 empresas hoje que trabalham com rafting aqui, né, que são empresas muito capacitadas, tal. O passeio vale muito a pena, né, são passeios que duram aí de 3 a 5 horas, mas vale muito a pena, né, e a gente tem aqui 700 quilômetros de estradas vicinais aqui, né, que dá a possibilidade de vários circuitos para mountain bike, para o cicloturismo, né? Inclusive a gente recebe muito evento nesse viés, né, de esportes de aventura, tal, desde esportes ligados à bicicleta, mas como off-road e tantos outros que acontecem aqui ao longo do ano, né? Então São Luís tem uma diversidade muito interessante para o turismo, né? Além de ter aqui o museu São Luís do Paraitinga, Casa do Dr. Oswaldo Cruz, que é uma referência, assim, hoje em dia, né? Inclusive, falando de dados estatísticos, no ano passado, né, quando a pandemia estava começando a dar uma trégua aí, a gente tinha uma média de visitação de 300 a 400 pessoas por mês, né? E hoje, nos últimos 4, 5 meses, a gente tem recebido mais de 1.500 pessoas, né? E é exatamente porque a gente preparou o local, a gente capacitou todos os monitores, a gente está com exposições muito bacanas lá, a gente está com a Ocupa Saci, né, que é uma exposição muito bacana, que fala só sobre o Saci. A gente tem lá uma exposição da ANE São Luís do Paraitinga sobre fotografias antigas de São Luís, né, que são muito bacanas também. A gente tem algumas salas temáticas, né, a sala da música, a sala que trata da enchente, a sala da festa do divino, né. Então a gente tem um espaço bacana para os visitantes também, além das igrejas, que sempre é um atrativo especial aqui, né, principalmente a Igreja Matriz, que virou um símbolo, né, daquela enchente de 2010, né, aquela imagem da igreja caindo rodou o mundo inteiro, né, então as pessoas que visitam São Luís necessariamente querem passar para conhecer a Igreja Matriz, e hoje a gente tem inclusive monitores nossos trabalhando dentro da igreja também para poder receber bem os nossos visitantes. Gastronomia, porque turista gosta de uma boa gastronomia. O que São Luís oferece? Olha, São Luís tem uma gastronomia diferente. A gente já falou do afogado aqui, que é uma comida tradicional, né? Que inclusive você consegue encontrar em alguns restaurantes aqui que ofertam ao longo do ano. Mas você tem aqui o pastel de farinha, o pastel de angu, né? Que é muito bacana, muito gostoso. Eu sou suspeito para falar, né? Sou fã. Tem o requeijão de prato, que é muito bacana. Tem a paçoca, né? Tem a paçoca de carne, que as pessoas estão acostumadas mais com a paçoca doce, né? A gente tem a paçoca doce e a paçoca de carne. Inclusive, a gente tinha um evento aqui que era realizado por uma grande amiga, Alice, né, que faleceu nessa tragédia da Covid, né, mas ela fazia só com a paçoca, né, então ela colocava assim 100 pilões, né, em praça pública, e a gente colocava as paçocas dentro do pilão, e as pessoas que faziam, né, os visitantes que faziam, pegavam lá o pilão, socavam a paçoca e depois era distribuído. A gente fazia um grande café assim, com fraternização, com as pessoas comendo a paçoca que era feito por elas mesmas ali. Então era uma festa muito bacana também, assim, ligada à gastronomia, né, que também é um grande gancho aqui que a gente tem para o turismo, né. Hotelaria. Hotelaria a gente tem uma diversidade aqui, viu, Ana Paula? A gente tem desde de pousadas aqui no centro histórico, mais próximo ao centro histórico, né? Para aqueles que não querem se movimentar muito, sair com carro, tal, consegue fazer praticamente tudo a pé aqui, né? E depois você tem alguns que estão localizados na área rural, que são muito bacanas, né? Pousadas fazenda, a gente tem algumas pousadas muito boas ali no distrito de Catuçaba também, né?
né? E então a gente tem uma diversidade para todo tipo de público aí, né? Então as pessoas conseguem encontrar essas opções todas pelo site, né? saoluisparetinga.tour.br. Além de encontrar as opções de hospedagem, tem as opções de onde comer, do que fazer, né? Todos os atrativos que a cidade tem. Hoje a gente tem uma questão legal também, que eu estava me esquecendo aqui, que é a cavalgada, né? Então a pessoa tem hoje a possibilidade, empresas que estão trabalhando com isso, né? Com a opção das pessoas fazendo passeios a cavalo aqui. A gente tem uma paisagem belíssima, né? Aqui é uma região super montanhosa, bonita, então também vale o passeio. É mais uma opção que chegou para São Luís do Paraitinga, então a gente vem tentando fortalecer esse trabalho. Para finalizar, Unesco. Unesco, então, a gente ganhou, né, um edital do governo do estado de São Paulo, né, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, um edital chamado Cria São Paulo, né, e a grande ideia desse edital é que eles vão dar uma assessoria para as cidades que foram selecionadas, né, nesse caso São Luís é uma delas, né, para pleitear aí um título de cidade criativa na Unesco, né? Então a gente está começando esse processo, né? A gente está recebendo essa assessoria, né, por parte do governo. Eles contrataram agora uma pessoa especializada nisso, que vai nos dar todo o suporte para a gente montar aí o nosso dossiê e poder pleitear esse título na Unesco, né? E a gente está pleiteando a cidade criativa na música, exatamente, né? Exatamente porque São Luís tem uma tradição muito forte na música, né? Inclusive a gente tem projetos aqui que são fundamentais e que formam aí 300 a 400 pessoas por ano, né, entre crianças e adolescentes, né. Posso citar aqui o projeto Guri, que é um projeto feito em parceria com o governo do estado de São Paulo, né, e mais dois projetos que são mais longínquos aí, tradicionais, é o da Corporação Musical São Luís de Tolosa, que é uma banda, uma corporação quase centenária aí, e da Fanfarra Monsenhor Ignácio Joia, a nossa famosa FAMIG, né, que inclusive detém diversos títulos, né, já foi tricampeã brasileira, diversas vezes campeã estadual, uma referência na música não só de São Luís, mas da região, né, então a gente tem essa questão da música muito presente, né, tem a questão da marchinha com o carnaval, e a música está presente em todos os momentos da cidade. Exatamente. Seja em momentos bons ou ruins, mas a música ela se faz presente, né? Então a gente está pleiteando esse título aí e vai trabalhar muito para tentar trazê-lo para São Luís. Muito obrigada. São Luís do Paraitinga. Cultura, turismo, negócio, vem para cá conhecer a cidade festeira, a cidade imperial. Vamos conversar agora com a prefeita de São Luís do Paraitinga, Ana Lúcia. Ana, hoje o município de São Luís está em reconstrução, mas já é perceptível o turismo, a alavancada do turismo no município. Sim, nós desde 2017 que retornamos, né? Estamos investindo bastante, não só com recursos financeiros, mas com recursos humanos também, com parceria com a Escola do Ensino Médio, com os nossos alunos dentro do nosso museu, adquirindo um terreno aqui do lado da praça, onde nós vamos construir a Casa da Música, que vai tirar mais uma cicatriz da enchente, que ficou toda devastada esse terreno. Reconstruímos a praça, reconstruímos o banheiro público, estamos com o mercado municipal em obra, entregamos a Rua da Música, estamos na cultura juntos por São Paulo, conseguimos vários PROACs e hoje saiu no Diário Oficial São Luís cadastrado na cultura brasileira. Estamos muito felizes, então, com muitos projetos para a nossa cidade. Esse cadastro que saiu hoje de São Luís do Paraitinga,
do que se refere, como que funciona? É o reconhecimento da cidade como cultural, né? São Luís é cidade de música, nós temos a nossa banda, a nossa fanfarra, o nosso guri, que é um exemplo para o estado. Então é uma cidade de músicos e a gente também está concorrendo a ter a cidade ser reconhecida também através do incentivo que é Cidade Inteligentes, né? Então a gente está correndo atrás de todos os projetos. A Secretaria de Cultura e Turismo está bem equipada, trabalhando bastante para a gente dar essa alavancada para o município, que é a nossa cultura, onde todo mundo reconheceu naquele momento da enchente, onde a solidariedade chegou. Não tenho dúvida que foi através da nossa cultura. Com toda a pandemia, com toda a dificuldade que os municípios passaram, principalmente o setor financeiro, hoje como se encontra São Luís nessa pasta administrativa de finanças? A gente está retomando, né, todas as festas. Nós não fizemos o carnaval, mas o ano que vem teremos carnaval, teremos a festa do rodeio em maio. Então nosso calendário o ano que vem será feito totalmente, né? E já estamos retomando com vários shows. Tivemos a primeira mostra instrumental aqui em São Luís, que foi um sucesso, né? E temos outros projetos que a gente está escrevendo no PROAC para receber recursos. Final de semana a gente teve 2 finais de semana de parceria com a Associação Comercial, que foi a Cozinha Caipira, onde a prefeitura entrou com toda a infraestrutura. Então a gente está também ajudando o comércio com o tempo de pandemia que ficou fechado, mas São Luís sempre recebe muita gente, né? É uma cidade acolhedora. Então tenho certeza que a gente vai passar o mais rápido por esse desafio. Retomada da educação, os alunos? Os alunos estão todos na escola. Nós tivemos um bom IDEB, né? O último IDEB, nós ficamos um dos melhores do Vale do Paraíba. São Luís é a única cidade que tem escolas rurais, núcleos rurais de 3 anos até o 9º ano. Aqui só o ensino médio do estado, com parceria com o município, através de transporte e merenda escolar. E também temos ETEC e a Univesp, agora em São Luís. Saúde, porque a pandemia foi devastador. Mas agora também nós estamos numa nova retomada, inclusive, né, as filas de consultas, exames, cirurgias eletivas. E São Luís ela é interligada com Taubaté, a saúde em São Luís. Isso, nós temos a saúde básica, né? Nós temos os grupos de família que vão até as casas, né? Que é o ESF. Nós temos o distrito de Catuçaba, que tem também o posto de saúde. Nós temos no bairro São Sebastião e agora inauguramos no bairro do Alvarenga. E em relação a tantos exames que estão parados na fila devido à pandemia, amanhã, acho que não, sábado que vem, começa a gente a levar 300 mulheres que a gente vai fazer a mamografia. Nós guardamos um recurso público nosso para comprar exames, que a vencedora foi de Taubaté, para a gente adiantar esses exames que são tão importantes, principalmente nós que somos mulheres, saber de cuidar das mulheres, né? Então a gente deu esse avanço também, não ficar dependendo do Estado e correr atrás também desse tempo que é precioso, né? Exames não pode esperar. Maior dificuldade do município? A maior dificuldade é ter recurso, né? Eu até não posso reclamar, porque a gente tem muitas emendas parlamentares, a gente tem muitas pessoas que ajudam a nossa cidade. Então, com essas emendas vindo para a área da saúde, né, que é a compra de remédio, a nossa Santa Casa está na mão da prefeitura, né? Ela teve uma intervenção em 2016, estamos nela ainda. Então, é porta aberta, toda a Oswaldo Cruz usa o nosso hospital, né? E a gente tem a referência que é Taubaté, que é para as outras especialidades, né? Com o AME de Taubaté também. E os desafios são grandes na área da saúde, porque São Luís tem 1% só da população com plano de saúde, o resto todo mundo é SUS. No nosso distrito de Catuçaba, 100% é SUS. Então o nosso trabalho é diário, né? Para poder atender essa demanda da saúde. E com grandes desafios, acho que não só para nós, né, para o estado todo e para o Brasil, mas eu estou bem satisfeita com o trabalho sendo realizado aqui. Maior conquista da população de São Luís? Maior conquista, estarmos vivos, né? Infelizmente perdemos alguns grandes amigos aí na pandemia e essa conquista é a união. O povo de São Luís é um povo solidário e um povo unido,
né? E quando você faz uma festa, você percebe a alegria das pessoas estarem retomando, né? Não só o luizense, mas toda a nossa região, retomando a shows importantes aqui, né? Esse cantinho que é tão precioso. São Luís está em festa, tem um calendário cheio de festa, é uma cidade festeira, né? E hoje está em festa, dia do padroeiro, né? Nós estamos aqui hoje, dia 19 de agosto, dia do padroeiro da cidade. Final de semana, a agenda está cheia. Sim, a gente vai ter também o Sesc, né? Parceria com o Sesc. É difícil o final de semana que não tem evento aqui em São Luís. Realmente é todos os finais de semana, se não é na cidade, é nas áreas rurais, que a gente tem várias capelas, vários bairros, né? São Luís do Paraitinga é pequenininha, mas a extensão rural é muito grande. A gente faz divisa com Taubaté, a gente faz divisa com Ubatuba, com Cunha, com Natividade, com Redenção e com Lagoinha, né? Então a gente vive também essa região toda, a gente conversa com os prefeitos para não marcar festas juntas, para um não atrapalhar o outro, né? Então a gente tem ainda todo esse trabalho. E é importante também destacar que São Luís do Paraitinga são poucos os serviços terceirizados. A única coisa que a gente tem terceirizada no município é alguns transportes escolares e o lixo. O restante tudo é feito pelo funcionário público, né? Isso também faz com que todos os funcionários também tenham que trabalhar final de semana, porque é uma cidade para receber pessoas. Pois bem, vou pedir para fazer um convite para que todos venham conhecer esse município lindo, colorido, maravilhoso. Ai, venham, gente. Tem o nosso museu que está com a exposição do Saci, que é muito legal para as crianças também. E temos comidas boas nos nossos restaurantes, temos eventos. Olha lá no nosso site da prefeitura e venha também para passear, para fazer rafting, né? Que é uma delícia praticar esporte, andar de bicicleta, correr. Tem muitas cachoeiras, o verão chegando aí. Estamos aqui de portas abertas para receber vocês. Cultura, turismo e negócio. Vem para São Luís.